separação exclusiva para Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos consagrou, ou nos santificou, Ele nos separou do mundo. Apesar de vivermos em um contexto de mundo, lá no nosso espírito, lá dentro de nós, houve uma ruptura, uma separação com o mundo. E por isso, Ele mesmo diz: eu não sou deste mundo. E assim, nós que nascemos de Deus, também não. A Escritura diz que essa não é a nossa pátria. O mundo, esse tempo que nós vivemos aqui, ainda não é o nosso destino, não é o nosso lugar principal de habitação. Nós estamos todos aqui de passagem. E também fomos separados desse mundo porque o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, está colocado, deitado, sepultado no maligno. Nós já não fazemos mais parte dessa realidade. Amém. Porque Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Amém. Amém. E é tão maravilhoso quando nós podemos olhar para trás e enxergar que Ele realmente fez isso. Quando olhamos para trás e podemos até apontar a data, o dia, o tempo, aquele momento em que você entregou a sua vida a Jesus, em que de fato, de verdade, Ele entrou e fez toda a diferença na sua vida. Eu me lembro disso com um delicioso sabor, de frescor e de vida nova. Que dia maravilhoso, que momento glorioso quando Jesus entra no seu coração de verdade. Ele passa simplesmente de uma questão do conhecimento da sua cabeça e passa a ser verdade lá dentro de você, lá no seu coração, lá dentro de você. Isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso, isso é tão real, tão verdadeiro. Eu quero convidar você a agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito, mas principalmente porque um dia você foi alcançado, um dia a verdade de Cristo Jesus chegou até você e libertou você. Amém. 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 Vamos orar. Ore. Fala para Deus. Fala para o Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Glorioso és tu, Senhor. Obrigado, Deus, porque de forma tão maravilhosa o Senhor nos salvou, porque de forma tão precisa, tão real, o Senhor nos alcançou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, havia apenas existência e o Senhor trouxe vida verdadeira, vida real, através da tua presença. Através da fé em Ti, Senhor, nós recebemos aquilo que precisamos para viver. Te agradecemos porque de forma gloriosa, de forma poderosa, o Senhor nos alcançou. Amém. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e podemos olhar, ó Deus, para nós mesmos e dizer: nossa vida foi mudada, nossa vida foi transformada, o curso da nossa história foi mexido. Nós não somos mais os mesmos. O Senhor entrou na nossa vida, fez toda a diferença. Nós queremos
nos celebrar, nós queremos nos alegrar, nós queremos cantar essa diferença, Deus. Nós queremos sim que nosso coração seja feliz a cada dia, alegre a cada dia por essa verdade. Ó Deus, na verdade, tudo que nós podemos oferecer ao Senhor, ó Deus, é gratidão, porque nada poderia pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, por isso, Deus, que o nosso coração seja sempre grato, que o nosso coração seja sempre grato por aquilo que o Senhor fez por nós. Recebe, Senhor, honra, recebe, Senhor, glória, recebe gratidão nos nossos corações pela salvação. Fomos salvos do pecado, salvos da condenação eterna, e hoje nós podemos aqui nesse lugar nos alegrar e poder dizer de todo o nosso coração que somos teus. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Você pode ficar de pé com a gente, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Vamos usar essa liberdade que nós temos em Cristo, amém? Para adorá-lo de todo o nosso coração. Vamos declarar essa verdade de que somos livres no Senhor. Aleluia.
nada nem ninguém pode nos separar do teu amor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nos leva nesta noite a desfrutar um pouco mais dessa intimidade maravilhosa do Senhor. Nos leva nesta noite, Pai, a experimentar um pouco mais, Senhor. Experimentar um pouco mais de Ti, no meio da adoração, no meio do louvor. Ó Deus, vem, Senhor, com a Tua graça e alcança os nossos corações nesta noite, Deus. Nós queremos nos aprofundar, Senhor, e queremos mais de Ti, Senhor. Somos limitados, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está aí, disposto a ministrar sobre nós e a derramar sobre nós. Então vem esta noite, Deus. Vem esta noite, ó Pai querido, de encontro às nossas necessidades, Senhor. Enche os nossos corações e recebe nosso sincero louvor. Oh, te adoramos, Pai. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e como-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
onde Adão e Eva não conheciam o pecado. Diferente do meu e do seu, que fomos concebidos em pecado, como diz a palavra, como Davi, ele declara essa verdade. Então Adão e Eva experimentaram a separação de Deus por causa do pecado. E ali foi necessário então que houvesse uma restauração, que houvesse perdão, que houvesse reconhecimento. Adão, Eva, onde estás? Porque esconde, Senhor, eu tenho vergonha. Como está o meu e o seu coração hoje? Porque na nossa caminhada nós somos tentados, nós caímos, nós pecamos. E se nós não tivermos aquele mesmo coração de confessarmos, de nos arrependermos, de voltarmos àquela natureza divina que só o Espírito de Deus pode trazer para os nossos corações, essa condição de conseguir ouvir a voz do Criador e não se esconder dele. Pelo contrário, receber mais vida, receber mais vida. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje nós teremos ceia. E esse exame, ele é diário. Ele é diário, porque quando nos aproximamos do Senhor, Ele se encarrega de lançar luz no nosso coração. E como nós precisamos, queridos, como nós precisamos desse avivamento que o Sandrinho tem ministrado aqui, dessa vida nos nossos corações, de experimentarmos essa liberdade que cantamos na primeira canção, mas que muitas vezes não sabemos desfrutar dela com a profundidade que tem e que é real. Declare esse verso, declare essa canção novamente, dizendo: traz vida ao meu coração, Senhor, ao meu coração. Revela-nos, Senhor, hoje. Revela-nos, ó Deus, hoje a nossa verdadeira condição. Não nos permita, Senhor, cairmos da mesma maneira como entramos. Não nos permita, Senhor, vivermos o amanhã como vivemos hoje. Mas que venha, Senhor, o avivamento do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que venha, Deus amado, uma sede, ó Deus, que nós não possamos nos conter, ó Deus, na Tua presença e na busca da Tua intimidade. Ó Senhor, abraça-nos essa briga. Ó Senhor, traz-te para o nosso meio. Senhor, devolve essa vida aos nossos corações, Senhor. Porque no nome de Cristo nós estamos mortos. Senhor, me abraça, Senhor. Senhor.
Deus, em tudo que somos, Senhor, nós nos lançamos diante do Senhor e nos entregamos mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Oh, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer para o Senhor, eis-me aqui. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Oh, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a Ti, Deus. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Porque nada sou sem Ti, Senhor. Nada posso sem Ti, Senhor. Surrender.
culto, primeira reunião do ano, e não poderia ser melhor termos hoje também celebrado a ceia de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, nos lembra da aliança que nós temos. Não sei quantos de vocês, pelo menos os que são casados, já tiveram a experiência de repente você olhar para sua mão esquerda, ver o anel dourado e se lembrar de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão gostosa, de que você tem uma aliança, de que esse anel é a representação de um compromisso, de algo que aconteceu, algo lindo, maravilhoso, que transformou a sua vida. Da mesma forma, quando nós olhamos para a ceia, nós somos levados a essa lembrança de que ela fala da aliança que Deus estabeleceu conosco. Não mais a aliança da lei, em que nós somos obrigados a cumprir os mandamentos para de alguma forma agradar a Deus. Mas nessa aliança nós agradamos a Deus por meio da fé no sacrifício do seu Filho. Ou seja, a partir do momento que eu acredito que o pão aqui representado, ou representando o corpo de Cristo, e o vinho representando o sangue de Cristo, são representações da realidade, daquilo que de fato aconteceu. Cristo morreu na cruz, pagando pelos meus e os seus pecados, e o seu sangue foi derramado na cruz, por causa dos nossos pecados. Mas através desta morte, Ele nos reconciliou com o Pai. Por meio dessa morte, Ele uniu os céus à terra. Eu gosto muito daquela música, né? Que na tradução em português ficou assim. Eu gostei da tradução em português, que diz que é como o céu se une à terra, como um beijo apaixonado. O céu se une à terra. E isso aconteceu quando Cristo morreu na cruz. O céu se uniu à terra, porque agora não há mais separação entre Deus e os homens, porque por meio de Jesus Cristo nós fomos conectados. E isso é tão maravilhoso. Ao olharmos para a ceia, nós estamos sendo lembrados de que essa é a aliança que Ele fez conosco, de que por meio do seu corpo e do seu sangue nós seríamos resgatados, nós seríamos reconquistados para Deus, nós seríamos unidos a Deus. E de fato é exatamente isso o que aconteceu. A partir do momento que você deposita a sua fé no sacrifício de Cristo na cruz, a aliança é feita. Agora você se torna então uma pessoa de aliança com Deus. Não uma aliança que se pode ver como essa, que é uma boa lembrança, na verdade, do compromisso que temos, mas a aliança no coração, a aliança dentro de você, que não depende da circunstância, que não depende do meio, que não depende de nenhuma outra coisa, a não ser da fé que você deposita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quando nós entramos
em um tempo como esse chamado novo ano, o nosso coração, ele naturalmente começa a pensar e a refletir sobre um monte de coisa. Não sei quanto a você, mas isso acontece comigo e com a maioria das pessoas com quem eu converso. Também elas têm esse, talvez até costume, ou às vezes nem é costume, né? É natural que isso aconteça, né? Por ser o fechamento de um tempo, abertura de outro tempo, e a gente entra em um novo ano, um novo ciclo. Talvez você já ouviu, né? Com certeza você já deve ter ouvido, se não pessoalmente, pelo menos pelo WhatsApp, talvez centenas de feliz ano novo. Eu recebi dezenas de mensagens, né? Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Mas o que pode fazer o nosso novo ano realmente feliz? Porque será que é só desejar feliz ano novo? Ou fazer como algumas pessoas fazem, né? Bota a moeda no bolso, né? Chega aquelas tradições, ou até mesmo mais do que isso, né? Aquelas, fugiu o nome agora, né? Superstições, isso mesmo, Cláudio. Essas superstições, né? Sobre como você tem que passar, dá 7 pulinhos, come 7 sementes de não sei o quê, e tem que ser com a cor tal, tem que ser com a cor. Se você quer uma coisa, tem que ser com a cor branca, se você quer outra coisa, tem que ser o amarelo, tem que ser. Né? E aí vai. Mas será que é isso que garante a felicidade das pessoas? É claro que não, é óbvio que não. E eu acredito que mesmo as pessoas nessa superstição toda, né? Não todas, é claro, mas a grande maioria faz isso por fazer, faz isso porque desde criança, desde não sei quanto tempo faz, mas de fato sabe que o que traz a felicidade não é simplesmente o desejar um ano novo feliz. Mas é interessante porque eu quero falar sobre o ano feliz, né? O ano feliz. Quem não quer experimentar um ano alegre, feliz, maravilhoso? Quem não quer poder chegar lá em dezembro e dizer assim: uau, que ano! Uau, foi demais! O grande problema com isso é que nós não podemos prever o futuro, né? Eu até falei sobre isso no nosso culto de ano novo, né? Nós não podemos prever o que vai acontecer esse ano. Nós esperamos que seja o melhor, mas será que sabemos exatamente o que será? Não sabemos, porque nós não temos, e mesmo se tivéssemos, a gente estava errado, né? Não temos bola de cristal, não podemos ver o futuro, ninguém pode. Tem gente que chuta e acaba acertando, mas em alguma coisa ou outra, mas nenhum de nós sabe os detalhes da sua vida, nenhum de nós sabe até mesmo se estará vivo em dezembro. Na verdade, nem sequer amanhã, quanto mais até dezembro. Mas você sabe que existe uma garantia para que nós tenhamos de fato um ano feliz? Existe uma forma e uma maneira. Na verdade, há muito tempo que Deus já estabeleceu o ano da bondade do Senhor, o ano da graça do Senhor. Acontece que muitas vezes nós não acreditamos ou não entendemos isso como uma realidade presente para nós. Somos levados pelas circunstâncias, somos jogados de um lado para o outro pelos nossos sentimentos e acabamos muitas vezes desperdiçando as oportunidades que nós temos para realmente fazer com que cada experiência conte para nos fazer de fato felizes. Se nós fôssemos fazer uma listinha aqui agora, o que você espera de 2016? O que você espera nesse ano? Eu sei que a maioria de nós vamos concordar, pelo menos assim,
assim, no cerne, na essência, a maioria vai querer basicamente a mesma coisa. É lógico que existem algumas variações, né? Existem alguns que, de certa forma, evitam até mesmo pensar nisso, né? Mas o fato é que, em essência, nós desejamos basicamente a mesma coisa. Desejamos saúde, desejamos uma vida tranquila, se é que isso é possível, desejamos uma vida tranquila, desejamos uma certa prosperidade, ninguém gosta de ficar apertado ou passar necessidade, queremos um tempo assim também para os nossos familiares, e basicamente é isso que todo mundo deseja. Volto a dizer, com algumas variações. Algumas pessoas fazem os planos de estudo, outros fazem planos de carreira, outros fazem planos de emagrecer, outros fazem planos de ficar em forma, né, Carol? De arrumar o joelho, né? Estou devendo já a minha personal trainer, né? Mas a gente faz propósitos, a gente anseia, a gente deseja, né? E dentro dessas coisas, de fato, o que a gente pensa é que estas coisas vão nos fazer felizes. Mas eu garanto a você que, se você tiver saúde, se você tiver prosperidade, e se a sua vida for tranquila, mesmo assim, quando chegar no final do ano, você corre um grande risco de estar terrivelmente insatisfeito. Porque isso não é a essência da vida, porque isso não é aquilo que de fato Deus deseja para nós apenas. A vida é muito mais do que isso. A vida com Deus, então, é muito mais do que isso. É muito mais profunda, é muito mais real e é muito mais valiosa. Mas e se eu te disser que, na verdade eu já disse, né? Mas se eu te fizer então entender que a bondade de Deus já é uma realidade sobre a sua vida. Há aspectos da bondade de Deus que talvez você ainda não tenha experimentado. Talvez porque não sabe que existe na bondade de Deus esse desdobramento. Talvez porque você não crê, ou até mesmo porque não quer. Mas em Lucas, no capítulo 4, no versos 14 a 21, Jesus, ele faz uma afirmação. Ele entra na sinagoga, ele pega a Torá, que era a lei, a palavra de Deus dada aos homens, ele se levanta e lê. E a parte que era para ser lida naquele dia era Isaías 61. E diz, na verdade eu vou ler o texto de Lucas, depois vou fazer uma comparação com Isaías. Diz, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Mais uma vez ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É interessante nós entendemos o seguinte, que na sinagoga, quando alguém lia a escritura, ele precisava ficar em pé. Ele ficava de pé e lia a escritura. Mas quando chegava o momento dele comentar sobre aquela escritura, então ele se assentava. Então é importante a gente entender, né? Porque a gente pensa assim: Jesus foi lá, leu, aí foi, sentou, e aí todo mundo ficou olhando para ele, tipo assim. Não, é porque era o costume deles. Ele ia, lia, se assentava, e então comentava sobre o texto que havia sido lido. E então Jesus faz essa afirmação: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. No texto em Isaías, quando Jesus menciona o ano da graça do Senhor, está escrito o ano da bondade do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Jesus está proclamando que ele veio inaugurar o ano da graça, o ano da bondade. Agora, a minha pergunta é: será que ele estava contando um ano a partir do momento que ele leu a Escritura? Não é? Eu estou inaugurando o ano, agora vamos contar 365 dias, né? E nesse ano a graça vai ser liberada. Nesse tempo a graça vai ser, a bondade de Deus vai ser demonstrada. Ou ele estava falando de um tempo, ele estava falando da inauguração de uma época, ele estava falando de um tempo em que a bondade de Deus estaria chegada. Ela não seria mais algo para alguns, mas ela seria algo evidente, a graça de Deus para todas as pessoas. Então, eu quero afirmar para você que todo dia é ano da bondade de Deus. Todo ano é ano da graça de Deus. É o ano em que Deus demonstra a sua bondade e demonstra a sua graça, porque Jesus disse que a partir do tempo em que ele estava aqui na terra, a partir dali inaugura-se o ano da bondade do Senhor, o ano da graça de Deus. Mas é interessante porque nessa inauguração Deus vem trazendo realidades para este ano. Deus vem trazendo realidades para essa época que Jesus inaugura, para esse tempo que Jesus instaura. E a primeira coisa que ele diz que ele veio fazer foi anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas. Essa expressão bíblica, boas novas, significa boas notícias. A boa notícia, ele veio anunciar, ele veio proclamar, ele veio fazer conhecida a boa notícia. E que boa notícia é essa? A notícia de que Deus providenciou um plano para a redenção da humanidade, que Deus quis que o homem fosse novamente conectado com Ele, a partir do próprio Jesus Cristo. E Jesus vem então anunciar essa verdade, que agora o homem podia achegar-se a Deus através de Jesus, que agora a reconciliação era chegada, que agora Deus havia rasgado os céus e entrado na história humana. Ele mesmo interviu na história através do seu Filho. Ele nasceu num ponto, num lugar, numa época, e naquele lugar, naquela época, ele fez conhecida a sua bondade através do seu Filho. Lembra-se do texto que inclusive nós já citamos hoje? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ele nos deu vida. Foi Ele, por meio dele. E assim, Ele nos anuncia a salvação e a reconciliação, para ter um bom ano, para ter um ano feliz.
é preciso voltar o nosso coração para a boa notícia e nos lembrar de que essa boa notícia, ela não foi só para um tempo passado, ela é real hoje. Aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Jesus fez por você, é real a cada dia das nossas vidas. Porque se nós podemos chamar a Deus de Pai, é porque Jesus veio e Ele mesmo morreu naquela cruz, para que ao crer no sacrifício dele, nós também pudéssemos ser feitos filhos de Deus. É o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. E assim, queridos, esta é a boa notícia: você é filho de Deus a partir do momento que você crê em Jesus. E isso é motivo de celebração, e isso é motivo de alegria, é motivo de a cada dia levantar, encher o coração de gratidão e dizer: muito obrigado, Deus, porque eu sou teu filho. E eu quero dizer para você que ainda que te falte saúde, que ainda que te falte dinheiro, não te faltará a verdade de que Ele fez de você um filho, e que isso é motivo suficiente para você agradecer a Deus e louvá-lo, porque certamente é bom e maravilhoso, é uma boa nova, é uma boa notícia. A primeira coisa então que nós recebemos no ano da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós somos salvos e feitos filhos. Mas ele também continuou dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para proclamar. E o que ele proclamou? Ele proclamou a sua libertação do cativeiro. Ele proclamou que você é livre do cativeiro, que você não precisa ser escravo. E aí talvez você faça a mesma pergunta que os judeus fizeram lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus disse assim: se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os judeus disseram: por que dizes tu sereis livres, se nunca fomos escravos de ninguém? Jesus então diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O ser humano que não conhece a Jesus, que não nasceu de novo, é escravo do pecado, porque ele não consegue resistir à força do pecado. Assim éramos nós, escravos. Escravos, em primeiro lugar, até mesmo do diabo. Escravos do diabo. E como é que o diabo nos escraviza? Por meio do pecado. Por meio do pecado, os seres humanos se tornam escravos do diabo. Você já viu quão terrível e degradante é uma pessoa viciada, por exemplo, viciada em álcool ou viciada em drogas? Sabe o que é a pessoa dizer para si mesma, em momentos como esse, dizer: a partir de agora eu não vou beber mais. E às vezes consegue ficar um dia, 2, 3, talvez uma semana, 2 semanas, mas de repente algo acontece. Às vezes o simples fato de passar na frente de um bar e sentir o cheiro da bebida, a pessoa não resiste e ela volta. Ela perde aquela determinação, aquela resolução, e acaba voltando à prática do pecado. Eu estou mencionando um, mas como é degradante, porque a pessoa ela vai perdendo a força de vontade. Chega um momento em que ela não tem mais forças para lutar, como as pessoas envolvidas no vício das drogas.
cada vez mais vão se embrenhando, se enfiando, se não houver uma intervenção. Se não houver uma intervenção, a pessoa fica escrava para o resto da vida. E muitas vezes essa escravidão leva a pessoa à degradação moral, porque as pessoas passam a não acreditar, as pessoas passam a se afastar, as pessoas realmente... E de fato fica uma situação muito difícil de conviver. No Brasil hoje, essa realidade, por exemplo, do vício do crack, tem destruído famílias, jovens, de uma forma terrível. E a pessoa chega num estado em que, por exemplo, em uma casa onde existe uma pessoa viciada no crack, muitas vezes os pais chegam, o cara vendeu o botijão de gás, vendeu o DVD player, televisão, e assim por diante. Já não se confia, já não se pode mais estabelecer uma relação madura, real com as pessoas, por causa da escravidão. A escravidão, ela é terrível, porque ela manipula as pessoas a fazerem aquilo que não deveriam fazer, porque é uma escravidão diabólica. A escravidão do pecado é uma escravidão diabólica. Quem está por trás dessa escravidão é o diabo, e ele tem uma vontade apenas: matar os seres humanos, destruir os seres humanos, impedir que eles conheçam a verdade do Evangelho. E assim nós vemos cada vez mais as pessoas sendo escravas, vivendo em escravidão. Mas Jesus também veio libertar as pessoas da escravidão da religião, da religiosidade. Os judeus eram escravos da religiosidade. O que significa isso? Significa que uma pessoa ela pode viver uma vida que ela julga ser agradável a Deus, mas que no fundo é simplesmente uma vida religiosa, onde ela cumpre os ritos, ela cumpre as obrigações que a sua religião manda, mas ela não tem uma experiência pessoal com Cristo. Ela não experimenta a verdadeira liberdade que Cristo dá. E ela acha que as suas ações é que vão fazê-la aceitável diante de Deus. Isso gera uma escravidão terrível. As pessoas, elas podem ser escravizadas por uma ideia religiosa. E o problema com isso, o problema é o engano. Na maioria das vezes, as pessoas que são escravizadas pela religião são orgulhosas. E o grande problema é que muitas vezes esse orgulho está camuflado por uma falsa modéstia. Quando a pessoa ela se passa por humilde, se passa por alguém que agrada a Deus, mas no fundo é uma pessoa orgulhosa. No fundo é escrava da religião, é escrava dos ritos, é escrava da tradição. Isso é muito terrível, querido. Certa vez nós tivemos um jantar de Natal e nós programamos uma brincadeira que era uma enquete, em que eu passava uma pergunta e as pessoas tinham que responder, eu dava as opções, né, para marcar com qual que era a opção certa, né?
relacionado ao Natal. Como que aconteceu a história de Natal? E as pessoas responderam e tudo, né? E depois tinha a pontuação, não é? E é incrível o quanto que as pessoas marcaram ali sem conhecimento bíblico e marcaram coisas relacionadas com a tradição e não com a verdade bíblica. Aí, no final, né, saí conversando com as pessoas nas mesas e tudo, e quando eu cheguei numa determinada mesa, uma família, conversando com as pessoas, uma senhora virou para mim e falou assim: você tem certeza de que o que você colocou ali é mesmo, está na Bíblia mesmo, daquele jeito ali, e não do jeito que eu aprendi? Eu falei: é simples, você abre a sua Bíblia e você compara. Ela falou: mas como é que é isso? Eu aprendi, tem mais de 50 anos, que eu acho que é desse jeito. Aí você está me dizendo, você vem e me diz que eu tenho que abrir mão de mais de 50 anos de tradição para aceitar o que você está falando? Eu disse para ela: não sou eu que estou falando, é uma questão da Bíblia, da palavra de Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que é ela que está falando, e que o que você aprendeu por boca de outras pessoas, por tradição de outras pessoas. E aí eu te falo uma coisa, sendo mais ousado: se você, na história do Natal, recebeu tanta tradição errada, imagina as outras coisas. Mas você sabe o que aconteceu? A pessoa não mudou. A pessoa não passou a ler a Bíblia. A pessoa não abraçou a verdade. Continuou vivendo na tradição. Sabe por quê? Porque é escravo. Porque a tradição, a religião, queridos, é uma coisa fácil. A religião é fácil por quê? Porque ela te dá regras. Ela diz assim: olha, faça assim, assim, assim e assim. Pronto. Se você fez assim, 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 você está desculpado diante de Deus. Aí a pessoa vai, ela cumpre uma obrigação religiosa e se sente que cumpriu o papel dela diante de Deus. Mas a verdade é que Deus nos chama para um relacionamento. E isso é um problema. Porque nos relacionar com Deus significa que eu não vou fazer simplesmente uma oração repetida. Eu não vou abrir a minha boca e começar a falar coisas repetidas da mesma forma que eu falei ontem. Mas se é um relacionamento, eu vou falar de algo que eu estou vivendo agora. Eu vou falar de algo que está no meu coração agora. Eu vou falar para Deus daquilo que eu tenho necessidade agora. Mas eu também espero ouvir dele. Eu olho e vou para a palavra de Deus, porque entendo que não existe mediador mais entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Isso significa que, ao ir para a palavra, Ele pode falar comigo através da Escritura, porque Jesus abriu o caminho. Agora eu tenho contato com Deus, então eu posso orar, e eu posso ouvir Deus falando comigo. E eu posso aprender o que significa viver o Evangelho. Eu posso aprender o que significa viver com Deus e viver para Deus. Não são os ritos que vão me salvar. Porque se os ritos me salvam, então já não é mais salvação pela fé, é salvação por obras. Mas a Escritura nos diz que o ser humano é salvo mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Ele veio nos libertar da escravidão. Como é bom sentir o gosto da liberdade que existe em Cristo Jesus.
Sabe por quê? O gosto da liberdade em Cristo Jesus é a liberdade de dizer não ao pecado. Não é porque tem alguém com uma câmera me olhando e observando os meus passos, e eu fico com medo, e sou impelido pelo medo a fazer a coisa certa. Não. Mas é porque eu sou livre. É porque eu posso dizer não. Porque Deus me libertou por meio de Cristo Jesus. Mesmo em meio à tentação, eu posso dizer: eu não vou pecar. Eu não vou ceder à tentação. Mas em último lugar, o seu ano pode ser feliz, porque é o ano da bondade do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele consolou a sua tristeza. Ele consolou a sua tristeza. A Escritura revela 3 formas que Ele fez isso. Primeiro, trocando as cinzas por coroa. O texto lá diz, né, te dando uma coroa ao invés de cinzas. O que tem a ver coroa com cinza, né? É porque naquela época uma pessoa humilhada, ela usava cinzas. Lembra de Jó? Jó se lamentava na cinza, porque ele estava humilhado. A pessoa humilhada, ela se arrepende, ou ela se lamenta na cinza. Era o costume daquela época. As cinzas como um fator de humilhação. Então ele está dizendo que ao invés de você estar ali nas cinzas, lamentando, chorando, Ele troca aquele momento de cinzas, de pobreza, de miséria, e te dá uma coroa. Essa coroa, ela não está falando de riqueza, como algumas pessoas acham por aí. Ela está falando de identidade. Quem é que usa uma coroa? Porque uma coroa é um objeto, mas não é um objeto qualquer. Apenas algumas pessoas podem usar a coroa. E quem é que pode usar a coroa? Quando a rainha Elizabeth morrer, quem é que vai poder usar a coroa? Apenas aquele que é filho de rei ou rainha pode usar a coroa. Tem que ser descendente, tem que ser da família. Quando a Escritura nos diz que Ele troca, Ele tira as cinzas e nos dá uma coroa, Ele está restaurando a identidade que nós temos em Deus. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, diz a Escritura. Co-herdeiros significa herdamos juntos com Jesus. Isso significa que aos olhos de Deus somos príncipes e princesas. Mas não é para usar como alguns por aí usam, né? Eu sou filho do rei. Como se fosse, mais ou menos no Brasil, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada, é pega e ela fala assim: você sabe com quem você está falando? Mais ou menos assim, nesse orgulho, nessa arrogância? Não. Porque a coroa, ela fala da identidade. Quando Deus nos tira daquele lugar de humilhação e nos lembra quem nós, na verdade, somos. Somos filhos de Deus. Mas não apenas isso, né? Nesse mesmo aspecto, tirando a cinza, colocando a coroa, ele também troca o nosso pranto pelo óleo de alegria. Ele troca o nosso choro pelo óleo de alegria. Aí eu te pergunto, o que você prefere? Ficar triste ou alegre? Eu hei de confessar que quando eu estou alegre, eu fico muito chato. Porque eu pego no pé de todo mundo. Né? Eu fico tão feliz que eu quero contagiar todo mundo, né, Carol? Sobra até para Carol, cara.
Ela já me chama de chato, né? Mas porque, de fato, se eu sou feliz, se eu estou contente, se eu estou alegre, eu quero dividir, eu quero compartilhar esta alegria. Não é assim? Quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente se recolhe, a gente se afasta, a gente se esconde, a gente lambe as feridas. Há uma troca do choro pelo óleo de alegria. Mas por que óleo de alegria? Por que óleo de alegria? Por que não simplesmente troca o choro pela alegria? Porque o óleo é uma reflexão sobre a unção. E o que é a unção? É uma capacitação para. Jesus fala sobre isso logo no início. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para. A unção, ela sempre vem da parte de Deus como uma capacitação para alguma coisa. Então, o óleo da alegria, ela é a capacitação que nos torna alegres. É uma capacitação que vem de Deus. É Ele quem nos faz felizes. É Ele quem nos faz alegres. O salmista diz: na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. No Salmo 46 também está escrito que na cidade, falando da igreja, a igreja, na cidade, no meio da cidade, existe um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É a presença de Deus, é a vida de Deus, é a unção de Deus na nossa vida que nos torna alegres. É a capacitação, é a capacidade para viver, é a capacidade para ser alegres, que vem de Deus e não das circunstâncias. E aí que entra, queridos, o nosso grande desafio é que apesar de qualquer coisa, apesar do que acontecer no seu ano, nele nós temos o óleo da alegria. Nele nós temos uma alegria que é a capacidade que Ele nos dá para nos alegrarmos em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz, em uma de suas cartas, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quantos outros textos nós temos sobre alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como nós precisamos entender isso, como nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, que Jesus nos garantiu o óleo da alegria. O óleo da alegria. Você sabe por quê que Ele garantiu o óleo da alegria? Porque quando nós o recebemos, quando nós cremos nele, Ele faz morada em nós pelo seu Espírito. É isso que nos diz a Escritura. Ele diz que aqueles que o recebem, Ele e o Pai virão para essa pessoa e farão nessa pessoa morada. Mas Ele faz isso por meio do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que em nós é Deus, e Ele é essa unção de alegria. E olha, meu irmão, eu não sei quanto a você, várias experiências assim com Deus. Em momentos, sabe, de destruição, a partir do momento em que eu entendi, em que eu acessei essa verdade dentro de mim, de que Deus habita em mim, de que a sua verdade mora em mim, e de que eu me entrego à graça de Deus e à certeza de que Ele cuida de mim além das circunstâncias, acima das circunstâncias, então eu posso me alegrar, porque Ele me dá óleo da alegria. E Ele consola a sua tristeza também, trocando o espírito angustiado por vestes de louvor. Espírito angustiado por vestes de louvor. Que coisa tremenda. Esse espírito angustiado. O que é um espírito angustiado, querido? É aquele momento que você está preocupado,
Aquele momento em que o seu coração fica apertado, fica pequeno, triste, abatido. Que você não tem força para orar, que você não tem força para falar com Deus, que você não consegue enxergar as coisas com a ótica da fé. A Escritura nos diz que Ele, Jesus, inaugurou o ano da graça, e que nesse ano da graça Ele veio consolar a sua tristeza, trocando o seu espírito angustiado por vestes de louvor. Mas o que são vestes de louvor? Vestes de louvor. Vestes de louvor. Há uma menção em Apocalipse de que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. As vestes brancas são os atos de justiça. Então nós fazemos uma comparação entendendo que as vestes falam das ações. As vestes são aquilo que você vê, não é? Quando você olha para a pessoa, você vê a roupa, aquilo com que ela está vestida. Da mesma forma, as pessoas veem as suas ações. Não adianta você chegar para alguém e falar assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você não provar com fatos, com ações que ama, vai ficar apenas na conversa. Então, as ações é que vão trazer roupa à sua fala. São as suas ações que vão vestir a sua fala, que vão realmente trazer à existência aquilo que você está falando como fato no seu coração. Da mesma forma, o louvor, ele só é louvor quando a prática, quando a maneira de agir, ela se torna uma atitude de louvor. E o que é uma atitude de louvor? A atitude de louvor não significa que você vai cantar, pode ser também, mas não significa que você vai cantar, significa que você vai agir como alguém que louva a Deus. E a pessoa que louva a Deus, ela reconhece. Ninguém pode louvar a Deus de verdade sem antes reconhecer quem Ele é e a grandeza que Ele tem, reconhecer aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz. Ninguém pode abrir os lábios e dizer que Deus é bom se de fato não experimentar a bondade de Deus. Ninguém pode dizer que Deus é fiel se não experimentar a fidelidade de Deus. E à medida que você experimenta e age em louvor, o seu espírito angustiado foge de você. E olha, eu falo isso como alguém que já viveu experiências terríveis por causa da depressão. Houve uma época na minha vida em que eu tive depressão. E essa situação da depressão é um negócio terrível. Por quê? Porque você não sabe explicar muito bem por que você se sente daquela maneira. Você não sabe explicar muito bem por quê. Você simplesmente acorda daquele jeito. A sua vontade, na verdade, era nem de acordar, era de ficar ali direto, né? Sabe o que você é fazer as coisas por fazer? Porque de certa forma você é meio que obrigado a fazer pelos protocolos e as etiquetas dos relacionamentos da vida. Aí você bota um sorriso amarelo, uma conversa clichê e enfrenta as pessoas, enfrenta o seu dia. Mas a angústia, a tristeza, ela está ali, simplesmente está ali, e ela não sai. E por mais que você queira pensar fora daquilo, você não consegue. Eu quero te dizer, queridos, que é uma realidade poderosa de Deus, quando você entende que é um fato, Jesus veio, é um fato. Ele morreu na cruz, é um fato. Ele ressuscitou, é um fato. E Ele veio para proclamar que você não precisa mais viver angustiado.
que ele veio trocar o seu espírito angustiado por vestes de louvor. Sabe o que significa isso? Significa que você pode agir, mesmo em meio à depressão. Você pode agir em louvor a Deus, porque o louvor não tem a ver com o sentimento. O louvor não tem a ver, eu sinto que Deus é bom, então eu vou dizer, Deus, o Senhor é bom. Eu sinto que Deus é fiel, então eu vou dizer, Deus, tu és fiel. Não. O verdadeiro louvor é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. O verdadeiro louvor é fruto de um coração que crê. Simplesmente crê, além do que aquilo que ele enxerga. É por isso que a Escritura diz que nós podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. É quando você louva a Deus a despeito de. Tem uma canção que ela sempre me abençoa. Ela diz assim: mostra-me de dia o teu amor, e quando o sol se pôr, te darei minha canção. Enche-me de alegria e paz, teu amor me satisfaz, és a minha salvação. Por maior que seja a dor, maior que seja a dor, te adorarei com tudo que eu sou. Agir em louvor é a despeito da dor, é a despeito dos problemas. Reconhecer que Deus é soberano e que Ele é digno de todo o louvor. E quando eu começo a louvar a Deus com o meu coração sincero, algo acontece dentro de mim. Deus levanta dentro de mim um novo vigor e uma nova força. E isso é uma garantia de Deus para mim e para você, porque Jesus disse: eu vim para consolar os que choram. Eu vim trocar as suas cinzas por uma coroa. O seu choro pelo óleo da alegria, e a sua angústia, o seu espírito angustiado, por vestes de louvor. Eu quero então dizer para você: prepare-se para 2016. Prepare-se para viver o ano da bondade de Deus, o ano da graça de Deus sobre você. O ano em que essas verdades serão ainda mais profundas na sua vida, em que você vai experimentar esta graça, que é o favor que nós não merecemos, em que você vai experimentar esse renovo, essa restauração, esse vigor que vem de Deus, porque você crê naquilo que Jesus veio fazer. Então, Jesus não veio simplesmente nos salvar, como se fosse pouca coisa, né? Simplesmente nos salvar em termos futuros, nos levando, nos tirando do inferno para o céu. Mas além disso, Ele veio nos dar hoje, aqui, a experiência do céu, a experiência de viver na presença dEle, a experiência de viver com Ele, por Ele e para Ele, e fazer com que vale a pena, fazer com que mesmo em meio às dificuldades, existe a realidade sobrenatural do Deus que me ama, do Deus que me preserva, do Deus que me dá força, do Deus que tira a minha angústia e me traz vestes de louvor e faz com que a minha vida valha a
a pena ser vivida. Vamos ficar de pé, Deus, e vamos orar. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu gostaria que você orasse, que você falasse com Deus. E o que você vai falar com Deus? Você vai falar aquilo que a mensagem instigou você ou confrontou você. Se essa mensagem desafiou você de alguma forma, diga isso para Deus. O que precisa mudar na sua vida? Qual ótica precisa mudar? Qual visão precisa mudar? Qual entendimento precisa mudar? Fala isso para Deus. Deus, eu preciso olhar e crer nessa verdade. Eu preciso, Senhor, crer que Jesus veio para me libertar da escravidão. Eu creio que Jesus veio para consolar a minha alma. Fale com Deus onde você está. Obrigado, Senhor. Eu oro agora por cada pessoa que está aqui. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão ouvindo a boa notícia de que o Senhor veio salvar, de que o Senhor veio reconciliar o homem. Eu oro, Deus, para que hoje aqui essa reconciliação aconteça. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm enfrentado dificuldades terríveis, mas que têm falhado em acreditar, em usufruir da coroa que o Senhor lhes deu, que é a identidade de quem eles são, que têm falhado em passar o óleo da alegria, que não tem vestido as vestes de louvor que o Senhor preparou. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que o Senhor coloque adiante de nós estas verdades para este ano, que o Senhor nos faça ver claramente, Senhor, em cada aspecto que nós precisamos avançar e experimentar coisas tão lindas, tão poderosas que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ano da tua bondade. Obrigado por anunciar isso a nós. Obrigado por proclamar o ano da tua graça nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Eu oro, Senhor. Eu oro para que não apenas eu, mas cada um dos meus irmãos possa viver intensamente, Deus, estas verdades, essa realidade, Senhor, e experimentar ao longo deste ano cada uma dessas verdades, podendo se tornar, ó Deus, então mais maduro, mais amadurecido, mas acima de tudo, Deus, poder experimentar tudo isso que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Então, em nome de Jesus, Pai, que seja assim na nossa mente, no nosso coração, Pai, na nossa maneira de viver, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração para com os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém.